Bom dia a todos, eu sou o Ruben Batista e hoje irei dar uma aula de métodos de investigação em psicologia. O tema que hoje nos reúne é a ética da investigação científica em psicologia. Nesta aula vamos aprofundar o papel da ética enquanto elemento regulador essencial à credibilidade e ao respeito que qualquer investigação científica deve ter pelos participantes e pela própria ciência. Começamos por uma questão fundamental: o que é ética? A ética diz respeito à reflexão sobre os comportamentos humanos, sobretudo na distinção entre o certo e o errado. Quando aplicada à investigação científica, a ética transforma-se num conjunto de princípios que orientam a conduta dos investigadores e garantem que este processo de produção de conhecimento respeita os direitos, a dignidade e o bem-estar das pessoas envolvidas. Na investigação científica, a ética funciona como um conjunto de regras que regulam o caráter moral de todo o processo de investigação. Isto significa que orienta o modo como os estudos são planeados, conduzidos, analisados e divulgados, sempre com respeito, lógico, pelos direitos e pela dignidade dos participantes. E de que modo, concretamente, a ética se aplica na investigação científica em psicologia? Aplica-se através da exigência de que o investigador respeite os princípios fundamentais, como o bem-estar dos participantes, a veracidade dos dados, o consentimento informado e até mesmo a confidencialidade da informação recolhida. Quem regula a ética na investigação científica em psicologia em Portugal? Em Portugal, a entidade responsável por regular a ética na investigação em psicologia é a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que definiu o código deontológico com normas precisas sobre como os psicólogos devem conduzir as suas investigações. Este código foi publicado no Diário da República a 20 de abril de 2011 e continua a ser o principal referencial para a prática ética desta área. Segundo o Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, o investigador deve respeitar dois grandes princípios: a beneficência e a não maleficência, que exigem colocar o bem-estar dos participantes em primeiro lugar, e a responsabilidade social, que obriga à produção de conhecimento útil para a sociedade. Ou seja, investigar não é apenas descobrir, é fazê-lo de forma responsável. Agora vamos falar um pouco sobre os princípios específicos do Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Começando pelo ponto 7.1, não causar danos. Os investigadores têm o dever de garantir que nenhum participante sofra danos físicos ou psicológicos por participar neste estudo. Por exemplo, vamos imaginar que estamos a fazer um estudo sobre stress pós-traumático. Não se pode colocar os participantes em situações de elevado desconforto emocional sem suporte adequado, como forçá-los a reviver traumas sem acompanhamento psicológico adequado. Já no ponto 7.2, temos de fazer uma avaliação de potenciais riscos. Ou seja, antes de se iniciar qualquer estudo, é obrigatório avaliar cuidadosamente possíveis riscos para a saúde, bem-estar, os valores e a dignidade dos participantes. Por exemplo, se um inquérito aborda temas sensíveis como a violência ou o abuso, o investigador deve ponderar se a participante ou participante pode reviver experiências dolorosas e se isso justifica a sua inclusão. Já no ponto 7.3, a participação voluntária reforça a ideia que ninguém deve ser coagido ou forçado a participar. Por exemplo, num contexto académico, se a participação num estudo valer nota, deve haver uma alternativa para quem não quiser participar, como um trabalho escrito ou até mesmo uma frequência. Já no ponto 7.4, a participação informada, os investigadores devem fornecer toda a informação necessária para que o participante compreenda o que vai acontecer. Por exemplo, antes de uma entrevista sobre saúde mental, é essencial explicarmos quanto tempo dura, quem terá acesso a essas respostas, se poderá desistir a qualquer momento e quais são os riscos ou benefícios desta entrevista e quais é que são os contributos que ela terá a nível científico. Já no ponto 7.5, a capacidade de consentimento é crucial para situações em que os participantes não têm autonomia plena. Por exemplo, no estudo com idosos com demência, o consentimento deve ser dado pelos seus representantes legais. Mas se o próprio idoso disser que não quer participar, essa vontade também tem de ser respeitada. Já no ponto 7.6, o anonimato e confidencialidade obriga a proteger os dados pessoais dos participantes. Por exemplo, se um estudo recolhe dados sensíveis como orientação sexual ou diagnóstico clínico, estes dados não podem ser associados diretamente ao nome da pessoa e a codificação deve ser aplicada logo após a recolha.
Inclusive, nós teremos aqui uma aula, em princípio, que irei explicar alguns métodos de codificação, que são os métodos mais comuns, e como podemos fazer de modo a garantir este ponto que já está, que já está trabalhado nos princípios específicos do código deontológico. Já no ponto 7.7, o uso do engano na investigação só poderá ser usado quando absolutamente necessário e se não existir outra forma de recolher os dados. Por exemplo, num estudo sobre comportamento agressivo, os participantes podem pensar que estão a participar num estudo sem saber que o objetivo é medir as reações a determinadas provocações. Mas no final deste exercício, quando forem recolhidos os dados necessários, devem ser informados que este foi um exercício e qual foi a intencionalidade. Isto também liga-se um bocadinho ao ponto 7.8, que é o esclarecimento pós-investigação, que exige que todos os participantes tenham acesso aos verdadeiros objetivos de estudo. Por exemplo, imaginem que fizemos uma determinada experiência com engano, como um jogo manipulado, ou até mesmo algumas alternativas que até não existissem e nem correspondessem à realidade. Isto, no final, deve ser explicado e também explicar o que é que estava realmente a ser avaliado, porque temos de explicar sempre o porquê e a finalidade que fizemos determinada coisa. Já no ponto 7.9, a investigação com animais, o foco deve ser evitar o sofrimento e garantir condições adequadas. Por exemplo, no estudo com ratos, os investigadores devem garantir um ambiente limpo, alimentação adequada, estímulos apropriados e minimizar a dor com anestesia sempre que for necessário. No ponto 7.10, a integridade científica refere-se à honestidade no processo de investigação. Por exemplo, se os dados não confirmam a hipótese inicial, o investigador não poderá ajustar os resultados, mas sim apresentar o que encontrou, mesmo que seja inesperado. No ponto 7.11, a apresentação de resultados verdadeiros proíbe inventar, manipular ou omitir dados. Por exemplo, se um investigador excluir intencionalmente respostas que comprometerem o resultado que o investigador esperava, ele está a violar este princípio e não o deve fazer, porque isto não se trata de uma investigação científica, isto trata-se de uma investigação por conveniência e não podemos fazer isso e devemos evitar de qualquer modo que isto aconteça, até mesmo que não seja intencional. No ponto 7.2, a comunicação adequada dos resultados, o investigador tem o dever de comunicar os dados com clareza. Por exemplo, ao apresentar um estudo sobre o novo tratamento psicológico, deve deixar claros os efeitos positivos ocorreram em apenas X% dos casos, evitando frases genéricas como funciona bem, tem intencionalidade terapêutica, ou seja o que for. Chegamos agora ao ponto 7.13, que é o crédito autoral. Os investigadores devem dar crédito apenas a quem efetivamente contribuiu para o processo de investigação. Por exemplo, se um colega apenas corrigiu gramaticalmente o relatório, não deve ser incluído como coautor, mas se alguém participou na análise de dados ou desenho de estudo, deve ser reconhecido. Por fim, no ponto 7.14, a responsabilidade por equipas de investigação obriga o investigador principal a assegurar que todos os membros da equipa conheçam e cumpram os princípios éticos. Por exemplo, se um estagiário partilha dados identificáveis num grupo de WhatsApp, mesmo sem intenção maliciosa, o investigador principal continua como responsável dessa falha. Agora iremos falar um bocadinho sobre os princípios éticos e legais da IAPA. A IAPA resume os princípios base da ética em 3 grandes objetivos: garantir o rigor científico, proteger o bem-estar dos participantes e assegurar os direitos de autor. Também impõe regras para a divulgação dos resultados, conservação e partilha de dados e evita a duplicação de publicações. A partilha dos dados, por exemplo, só pode ser feita com autorização e nunca deve violar o consentimento dos participantes. Agora iremos falar um bocadinho sobre o plágio. O plágio é uma infração ética grave. Nenhum psicólogo pode apropriar-se das palavras ou ideias de outro autor sem citar a fonte. Sempre que se transcreve alguma frase, seja uma frase mais pequena, uma frase maior, devem ser usadas aspas e a citação correta. Se forem utilizadas mais de 40 palavras, o excerto deve ser colocado em parágrafo separado com recuo. Também a paráfrase, ou seja, quando usamos as nossas próprias palavras, exigem uma referência ao ano e autor. E se não quisermos citar diretamente os autores, podemos utilizar a paráfrase, contudo também exige a indicação da fonte, que é o autor, o ano da publicação e também pode incluir a página.
O método para citar o trabalho dos outros autores chega à norma de utilizar o último nome do autor seguido da data de publicação. Mas mais tarde também iremos ter uma aula sobre paráfrase, por isso prefiro não me aprofundar muito nesta aula em si. Como fazer citações? A citação é feita utilizando o último nome do autor seguido do ano de publicação. Caso necessário, também pode incluir-se o número da página. Temos aqui o exemplo de como seria, caso nós estivéssemos a fazer uma determinada investigação, como é que deveríamos citar o autor. Quando existem dois autores, ambos devem ser mencionados na citação e conectados pelo i comercial e não o i comum. Temos aqui dois exemplos, como citação no corpo do texto e também a citação direta com a página. Pronto. Agora, o que muda um bocadinho, segundo as normas APA, é a citação de 3 ou mais autores. Para 3 ou mais autores, deve listar-se apenas o primeiro autor, seguido de et al., que é uma abreviação que significa entre outros. E não temos a necessidade de adicionar mais autores na citação subsequente, mesmo que haja outro trabalho. Por exemplo, na primeira vez que nós citamos o autor, pronto, está aqui em baixo, como é que devemos colocar, e a partir desse momento colocamos et al. E pronto. É assim que se faz as citações neste momento. Daqui a um tempo pode mudar, mas neste momento as normas APA pedem que se faça deste modo. Concluímos esta aula inicial com a noção de que a ética na investigação não é um apêndice ou uma formalidade, mas sim a base que sustenta toda a credibilidade da psicologia enquanto ciência. Ser ético é respeitar o outro, respeitar a verdade e respeitar o próprio conhecimento. Obrigado pela vossa atenção.